A gente sempre prefere tratar das boas notícias aqui, mas a despeito disso também temos que dar informação que nem sempre é agradável. Esta aqui é muito triste, por sinal, vai entristecer o segmento evangélico do nosso município, mas acho que a todos, né? Porque embora a sua vida tenha sido dedicada a esse mundo de ser o pastor evangélico, e mais do que isso, o patriarca de uma família de pastores, a sua seriedade foi tão grande, ele fez, inclusive, desse sobrenome Tiburtino aqui no setor evangélico, um nome respeitadíssimo em todos os setores das outras religiões, porque são de uma seriedade muito grande, por isso mesmo são respeitados por católicos, por espíritas, por todos. A família Tiburtino perdeu nas últimas horas o seu patriarca, o senhor Manuel Tiburtino, aos 103 anos, um homem que dedicou a sua vida ao pastoreio dos seus fiéis, da sua igreja, encontrou na sua família filhos e também um neto, que é o doutor Fernando, não é? Sim. Que também é pastor. Gente que certamente vai tocar adiante todo esse propósito de trazer os ensinamentos de Deus para as pessoas, a calma que as pessoas precisam em suas vidas, o ensinamento do caminho do bem. E ele fez com muita primazia e com muita dedicação, não é? Foi uma vida inteira e faleceu aos 103 anos, deixando os seus filhos, netos e tudo. Eu estou tentando, inclusive, falar com o doutor Fernando, que é neto dele, também pastor, que falaria por ele. E acho que é bem oportuno, porque não é só o meio evangélico e a sua igreja e os seus fiéis que perdem o seu líder, patriarca. Mas eu acho que todos, de um modo geral, né? Porque as religiões têm que conviver em harmonia e eles souberam ser de uma religião, pregar a religião, não é, de acordo com o seu entendimento, mas sempre manter um relacionamento ecumênico com outras religiões e delas conseguiram também o respeito, porque é possível conviver com as diferenças de interpretação, de pensamento, de religião e tudo, e, no entanto, respeitar as pessoas. E porque ele, seus filhos e também neto aí sempre foram muito respeitosos com as demais religiões, eu diria que a sua morte entristece não só o segmento evangélico, não só os seus próprios fiéis da sua igreja, mas toda a comunidade fica sentida pela morte do senhor Manuel Tiburtino, pastor, enfim, nós daqui lamentamos muito, né, que a família Tiburtino, os componentes da sua própria igreja, toda a comunidade receba os nossos sentimentos, que aqui são verdadeiros, são da nossa diretoria e nossos aqui também, e a nossa consternação, né, pelo seu falecimento. Lamentamos, viu, muito. E vamos seguir a nossa jornada, e essa família terá, evidentemente, nos seus sucessores aí, a condução, a boa e melhor condução das ovelhas, né, vamos chamar assim, pelos seus demais familiares aí que seguem empreendendo nessa função. Temos aqui, por favor, pode colocá-lo aqui já, aproveitando que estamos nesse momento em que estamos reverenciando a história do senhor Manuel Tiburtino, e falávamos dos sucessores dentro da família, não é? Ele é a patriarca de uma família muito, muito séria. Aliás, quantos foram os comentários que eu fiz aqui quando o assunto era as religiões e tudo mais, né? E a gente falava de vários setores religiosos, sempre que a gente se referia ao setor evangélico, o sobrenome Tiburtino era lembrado como gente que toca adiante essa tarefa de evangelizar com absoluto rigor e com absoluta denodo, né? Com absoluta dedicação. Sempre foi, né? Então, eu estava dizendo aqui que não acho que é só o segmento evangélico familiares que sentirão essa perda. Todas as religiões, dada a boa convivência dessa família, que a despeito de ter o seu pensamento, o seu modo de professar Deus, mas sempre teve uma relação absolutamente respeitosa e ecumênica. E é por isso que, então, eu estava dizendo aqui que não só a comunidade de vocês, mas a cidade vai sentir essa perda, independente das religiões, de quem o conheceu, né? A gente lamenta profundamente, né, Domer? Desse pastor Benjamin Tiburtino, filho do pastor Manuel, Sim, que veio a falecer, está aqui presente com a gente. Ele que é pai também do doutor Fernando, que sempre participa que com a gente também é aqui, pastor, que um também é sujeito pastor. muito sério, Sim. seja como advogado, seja como
Então, nós lamentamos, né, profundamente. Estamos muito tristes com a sua morte, com o anúncio dela agora. O senhor receba aqui da gente, da toda o grupo de comunicação, a nossa consternação. Ok. Obrigado pela vossa atenção e também a comunicação. Nós viemos aqui falar em nome da família, bem como da Igreja Assembleia de Deus, agradecer a atenção do grupo, né, a qual temos uma parceria há muitos anos, e também a toda a comunidade matonense, que consideramos como uma família, né, aqui em Matão, e estamos gratos, viemos aqui comunicar, né, a perda que não só a família, mas a cidade de Matão teve nesse dia, né? Mas entendemos que é o melhor para ele com Deus, né? Que sabe o que faz. Ele sabe muito fazer, muito bem feito, né? E um legado que eu imagino orgulha muito a família de vocês. Sim, sentimos A muito. seriedade dele. Deixou para nós uma história, um exemplo a ser seguido não somente pela família, mas por todos que o conheceu, né? Bem como assim nós agradecemos. Benner também é familiar? É filho. Benner, você executa a função de pastor também? Sim. Sim. Vamos. Nossos sentimentos. Se eu Obrigado. deixasse aqui uma mensagem à população e póstuma, né, da memória dele. Sim. Queremos agradecer à população que sempre nos apoiaram aqui em Matão, pelo carinho que a cidade tem transmitido para nós. Queremos aqui externar toda a nossa gratidão, principalmente vocês aqui, a rádio, que sempre nos deu todo o apoio, e agradecer todo mundo, né? Meu pai deixa neto, bisneto e um tataraneto. Família grande. Graças a Deus. Isso. Interessante que nem sempre acontece a chamada sucessão nas famílias com a mesma intensidade com que os pioneiros, vamos dizer assim, numa atividade não necessariamente só religiosa, né, mas mesmo em negócios, empresas e tudo mais, nem sempre a sucessão é feliz. Sim. Né? E a família de vocês na sucessão do Sr. Manuel parece ter uma sequência como se fosse um DNA. Sim. Não é? Perfeito. Ele jubilou-se na igreja, atividade pastoral, há 20 anos. Então, 20 anos que ele é aposentado como pastor, né? E pela misericórdia de Deus, estamos dando a continuidade há 20 anos. Até aqui nos ajudou o Senhor e tem a prosperidade, né? A continuidade. Já a definição lá, Benjamin, pastor, da horário de velório? Sim. Nós queremos dizer que a partir das 15 horas, desculpa-me, das 13 horas, 1h da tarde, 1h da tarde, estará aberto para o público. Tá? Às 16 horas sairá o corpo da igreja e o sepultamento será às 16h30. Então, das velório 13 vai acontecer na igreja, não é? na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, No Bairro Alto. Avenida Campos Sales, 1335. Bairro Alto. Bairro Alto, ok? Das 13 às 16h30, o corpo está lá. Aí, nesse horário, ele será trasladado para o o cemitério. cemitério. Exato. Como é o ritual nesses casos da igreja de vocês? Olha, é um ato religioso, né? Sim. Nós dirigimos um culto, celebração de um culto, uma mensagem de fortalecimento para a família, para os amigos, uma conscientização que devemos manter sempre preparado para esse momento, que nem todos estão, nem todos, né? Então, o ritual é esse. Aí nós temos sempre a participação da igreja num todo, né? Que a igreja tem todas as faixas etárias, as crianças, os adolescentes, os jovens, os corais, sempre aí não fiquem já atentos que serão convocados para fazer parte da parte do louvor.
E lá nós louvamos a Deus e também sempre tem uma ministração da palavra. As celebrações. Nós temos nos costumes, nos rituais da Igreja Católica, por exemplo, a missa de sétimo dia e tal. Vocês têm algum tipo de reedição de alguma celebração a partir de um tempo? Como é? Não. Não, né? Não. Nós entendemos da seguinte forma, conforme preceitou a Bíblia. Depois da morte, segue-se ao juízo de Deus. Aí, como fala, o que nós temos que fazer até nesse momento. Depois, não, é o nosso entendimento como evangélicos, né? Vou repetir aqui, pastor Benjamin Sim. e pastor Benner. Na ausência de vocês, por ocasião de outros assuntos, quando debatíamos como é que cada religião interpreta uma situação, assuntos assim que vinham durante o programa, e a gente tinha que se referir a todas as religiões, a gente lembrava de alguns líderes do setor espírita, do quanto eles são fiéis ao que pensam e o modo respeitoso como tratam os outros, dos católicos, enfim, líderes católicos também que já tivemos ou temos, e sempre que a gente entra nessa seara aí das igrejas evangélicas, era imediato a gente lembrar da família Timotina. Né? Adalberto sabe disso. Todas as vezes fala, gente, é verdade que no mundo continuam prosperando muitas vezes aí vendilhões do templo modernos, né? Mas tem muita gente séria, todas as vezes eu falei. Aí eu me lembrava do sobrenome de vocês. De vocês. Né? Porque, assim, é admirável como vocês são respeitados pelo exemplo. Obrigado. Eu acho que é isso, né? Sim, por todas Eu as respeito religiões. pelo exemplo. Sim, Porque Igreja Católica, Igreja Espírita, todas têm um respeito enorme pela enorme família por Tibutino. vocês. Sim, sempre foi assim. E dá para conviver com os diferentes modos de pensar, com respeito, né, pastor? A finalidade de todos é uma só, em pensamentos diferentes. Só isso. Qual a finalidade? Eternidade com Deus, o Deus supremo Que é o mesmo. Que é o mesmo. Mesmo. Então, Não há dois criadores, né? eu acho bonito no Brasil, é isso. O Estado é laico, todos têm a liberdade religiosa. Deveria ser, tem momentos que... Tem as exceções à regra. Mas na lei, pelo menos, isso está previsto, é só obedecê-la, né, pastor? E nem sempre isso é É feito. verdade. Mas tudo bem. Mas, enfim, pastor, nós lamentamos muito por vocês, viu, pastor Bento também? Pela família toda, doutor Fernando também, que está sempre com a gente aqui. Prestativo com a gente. Esse rapaz também é uma maravilha, viu? Eu Parabéns, agradeço, viu? é meu filho, né? Parabéns pelo teu filho, ele é um excelente rapaz, viu? Como advogado, como jeito que... Mas, enfim. Vida que segue para nós aqui, e aí segue a evangelização por parte de vocês, desta vez reforçada pelo modelo e legado, né, que o senhor Manuel deixa. Sim. Aumenta a responsabilidade. Vocês passam a ser os patriarcas agora, né? Agora pesou mais a responsabilidade. Não tem dúvida. Isso, sem dúvida. Ele era sozinho com o peso, agora nós estamos em dois. Dividimos o peso. Tem isso. Vão ser necessários dois Para levar para levar essa... a responsabilidade de um. É. É verdade. Darcy, eu participei do aniversário de 100 anos do pastor Manuel. Sempre lustro. Que coisa, Sempre. né? Tá? Toda vez que ele subia e pregar a palavra, sempre com uma clareza. Sempre assim foi. Eu tive esse prazer de participar. Ele aposentou, mas não parou, né? Ele não parou. Não, Não, parou. não. Não parou, não. Ele foi com suas forças, né? Que tinha, logicamente, cada vez mais debilitando pela idade natural, mas sempre no coração o desejo de fazer o que sempre fez, por uma vocação dada por Deus. Algum trecho do pastor Beno aqui pode ser apropriado para um momento como este? No momento desse, a gente... meu pai deixa um legado muito grande para todos nós, né? E não podemos esquecer desse legado que ele tem passado para a família e também para a população matonense, população evangélica, cristã, certo? Então, é uma coisa que a gente não pode jamais deixar de estar lembrando sempre todo o modo de vida, como pai, tudo. Então, é uma coisa que a gente
nós, a família, jamais poderemos esquecer de tudo que meu pai tem feito e deixado para nós aqui nesta vida. Dizem que a gente tem mais dos pais da gente, na gente, do que a gente imagina. É. É verdade. As pessoas vão buscando semelhanças. Ah, porque parece o nariz, parece os olhos, parece... Não, não é disso que eu estou falando. Não, é verdade. É. Pastor Tiburtino, algum trecho bíblico que te faz, que seja oportuno nesse momento para reverenciar seu pai? Queremos deixar um versículo no livro dos Salmos que diz assim: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Isso quer dizer, Deus se alegra quando uma pessoa, vamos dizer, no momento do estilo do pastor Manuel, a sua vida em todo aspecto, quando parte nada, o Senhor recolhe, aos olhos de Deus, Deus se agrada. Ele já está entre os bons ao lado do Está. pai. Não é, pastor? Pastor Benjamin. Como diz o grande escritor da Bíblia, Salomão, ele diz o seguinte, que é melhor ir na casa onde tem um luto do que na casa onde tem um banquete. Porque na casa onde tem um luto, todo mundo coloca o coração ali, porque viu que foi o final. Porque numa casa onde tem um banquete, eles não lembram de Deus. Mas quando chega nesse momento, nessa hora, aí todos nós voltamos o nosso pensamento para Deus, né? E memorizamos ali como que Deus faz, dando a vida, recolhendo, todo o controle da vida nossa está na mão de Deus. Então, Ele que sabe qual vai ser o meu horário de descansar e o seu horário também. Então, reafirmando aqui para as pessoas que queiram acompanhar, o velório será de que horário a que horário? Das 13 às 16 horas. Na própria igreja. Na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, lá no Bairro Bairro Alto. Bairro Alto. E aí o sepultamento já em seguida, depois, para o traslado e Traslados e o cemitério municipal. municipal. Nossos sentimentos, pastor Benjamin, pastor Benner, doutor Fernando também, bom, a todos os familiares e fiéis da igreja. E não só a igreja de vocês perderam um grande líder, mas acho que a cidade perde um sujeito muito digno, muito honesto, muito reto de caráter e que mais do que a sua própria existência, por mais que ela tenha sido assim, deixou como herança aí familiares, entregou bons filhos, né? A nossa comunidade, que são vocês, nossos sentimentos, viu? Amém. E agradecemos essa oportunidade dada pela a empresa de comunicações, viu? Agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui comunicando. Pena que nessa circunstância, né? Mas estamos juntos como sempre estivemos. Sempre. Não é assim? Na alegria, E vamos na continuarmos tristeza. juntos, é estamos juntos. verdade. Obrigado, pastor, mais uma vez, viu? Nossos Tudo. sentimentos. Obrigado.